Confiança. O sentimento de acreditar em algo ou alguém. Crença no caráter, em si mesmo, em suas próprias qualidades. Confiar é apostar tudo, é segurar na mão e ir junto, eliminando as barreiras e atravessando fronteiras. Aqui na Garen, confiamos em nosso trabalho, acreditamos em nossa missão. Somos do interior de São Paulo, nascemos na cidade de Garça. Vemos o sol nascer para fabricar produtos que vão além do que a imaginação pode sonhar. Trazemos esse sorriso no rosto todos os dias porque amamos descomplicar a sua vida. Então, entre e sinta-se à vontade. Queremos te mostrar todos os processos desenvolvidos para garantir equipamentos mais inovadores, de qualidade e, ao mesmo tempo, simples. Usamos nossa energia pulsante para desbravar os mistérios da tecnologia. Por isso, estamos sempre à frente. Nossos automatizadores são criados para contribuir para o conforto e segurança de sua casa, do seu prédio, da sua empresa. Oferecemos automatizadores para portões, portas sociais, cancelas e uma ampla variedade de acessórios inovadores que chegam para revolucionar o mercado e ser para você sinônimo de praticidade. Agora que você já conheceu a nossa origem e visitou a nossa casa, deixe a Garen fazer parte da sua família. Não importa onde você esteja, seguiremos juntos, talvez de forma discreta, mas sempre simplificando e trazendo mais dinamismo à sua rotina. Vamos construir uma relação firme, à base de confiança. Na hora da compra, peça Garen, porque na Garen você pode confiar. Olá pessoal, boa noite a todos, ao vivo em mais uma live, sejam todos bem-vindos. Nossa intenção é que você conheça os produtos da Garen, entenda o funcionamento, a maneira de instalar, de programar e sempre para facilitar aí o seu trabalho, né? Já temos no nosso canal, a TV Garen, aí bastante conteúdo. Desde o início temos procurado aí demonstrar a maioria dos produtos para gerar aí um material para você recorrer aí no momento de dúvida. E hoje vamos falar aí das máquinas basculantes de corrente, né? As nossas BV corrente. Estamos com uma maquete aqui, com uma máquina BV corrente, a mais simples da linha que a gente tem, uma Central Classic. Né? A gente tem 4 modelos de máquinas de corrente, com algumas combinações de acionamento, né? A gente vai falar durante a live. E essa que está aqui em especial é uma máquina de corrente de 1/4, né? Com a central mais simples, mais compacta que a gente tem, que é a Central Classic, né? Central Fit, central mais compacta da Garen. É uma máquina com conceito diferente, né? Às vezes, algumas regiões do Brasil o pessoal nem conhece, né? O que seria BV corrente, ou até mesmo não ouviu falar, né? Muitas regiões aí às vezes nunca ouviu falar de uma máquina BV corrente. A diferença dessa máquina basculante, né, seria o acionamento dela. O acionamento aqui, o trilho é de ferro e é feito por corrente, né? Então, ao invés do difuso com porca acionadora e trilho de alumínio, essa máquina aí ela utiliza uma corrente e o trilho de ferro para movimentar o portão. E aqui dentro a gente tem duas chaves micro switches que, ao invés dela desligar na convencional pelo RID, essa aqui desliga pelos micro switches. É eles que vão fazer o desligamento do motor. Depois eu vou abrir aqui e mostrar para vocês essas chaves que estão aqui na parte interna da máquina, né? Então, a corrente ela tem fixada nela aqui uma parte que é o pente, né? A gente chama de pente, que é esse componente aqui. Ele é
inserido na corrente, que vai fazer o desligamento da máquina, né, de um lado e de outro, né, desligando a máquina no momento certo aí, após você determinar o curso da máquina, né. Então, ela utiliza a chave de abertura e de fechamento. E quando eu disse para vocês que muitas regiões do Brasil não conhecem, é porque essa máquina ela surgiu na região sul, tá? Mais precisamente aí no estado do Rio Grande do Sul, né? Então lá é muito comum esse tipo de máquina. Aliás, né, eles não chamam nem de máquina, né, eles chamam de movimentadores de portão. Então lá no estado do Rio Grande do Sul, também oeste ali de Santa Catarina, algumas regiões do Paraná, a utilização dessa máquina é muito comum. E lá não foi tão difundida, né, na época, basculante difuso. Isso há muito tempo atrás. Por quê? Porque existia uma certa rejeição aí ao alumínio, ao plástico, né? Por outro lado, né, as qualidades das porcas acionadoras e dos plásticos utilizados naquela época não eram tão boas quanto é hoje, né? Hoje sabemos que houve aí uma grande evolução na engenharia dos plásticos e metais. Então, naquela época, as máquinas de corrente elas eram mais resistentes, né, muito mais resistentes do que as de fuso. E também não existia naquela região as de fuso. Então, houve lá essa cultura, o pessoal lá gosta muito desse tipo de máquina. E a Garen tem para oferecer para vocês esse tipo de máquina, né? Temos hoje, né, para você ver como mudou a história, né? Hoje a gente tem aí acionamentos de fuso que é capaz de suportar aí até 1000 quilos de portão basculante, né? E máquinas deslizantes aí que utilizam cremalheiras de plásticos, né, com nylon, né? Hoje o nylon ele tem fibra, né, junto com o nylon, então ele é muito resistente, que ele suporta aí até 2 toneladas de portão. Então esse conceito mudou muito, né? E até hoje, né, até mesmo nessas regiões hoje já tem, né, lá no sul já tem bastante máquina difuso, né? Essa cultura já está chegando para lá também. Então lá agora o pessoal já instala, já não tem mais essa barreira que existia antes. Mas mesmo assim, se eles querem, né, se eles preferirem instalarem as máquinas de corrente, eles vão ter os modelos da Garen que a gente tem aqui. E também em outras regiões do Brasil onde que existiam máquinas de cremalheira, hoje também já está sendo bem aceito as máquinas de corrente. Então, vai depender aí, né, do lugar que vai ser instalado, da cultura do lugar, né? Temos parceiros aí, distribuidores, que têm vendido bastante esse tipo de movimentador, né, de corrente, né, em outras regiões do Brasil aí, né, por ser uma máquina resistente, por ter a parte tracionadora que a gente vai falar depois, né? Vamos falar aqui das qualidades dessa máquina, né? Máquina, como eu falei para vocês, muito reforçada, trilho de ferro, né? Temos modelos dela com motor de 1/4, que no caso é esse aqui. Temos modelos com motor de 1/3, motor de meio e motor 24 volts. Também temos nesse tipo de máquina com velocidade rápida. Ela possui aqui, deixa eu abrir aqui para vocês verem internamente, né? Não vai dar para a gente abrir totalmente, porque a central ela fica aqui da parte externa, né, da máquina, né, com uma espécie de uma janelinha aqui na qual você pode abrir e ter acesso somente à central. Então você não precisa abrir toda a máquina para ter acesso à central, não, você vai abrir essa parte, essa tampa aqui, né, e você vai ter acesso à central. E para ter acesso à máquina a gente utiliza aqui, eu não sei se a gente vai conseguir, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, pelo menos para pegar essa parte aqui para vocês entenderem. Aqui consegue filmar. Aqui a gente tem a correia, né, que faz a primeira redução, e aqui a gente tem as chaves micro switches que eu falei para vocês, né, que fazem a abertura, né, que fazem o desligamento da máquina, tanto na abertura quanto no fechamento, né. Então esse pente que eu falei aqui, que eu mostrei, ele é encaixado na corrente, então toda vez que ele desce aqui, ele faz o desligamento, né, na abertura, e aqui ele vai fazer o desligamento no fechamento. Ó, veja que a máquina está aqui com a porca acionadora para baixo, ela está fechada, então o nosso pente está aqui, né, pressionando aqui o micro switch de fechamento, então ele é conectado aqui no trilho. E você veja, ó, que na central,
não sei se vocês estão conseguindo ver, mas na central tem dois LEDs aqui, que é o LED de fim de curso fechado, que é o verde, e o LED de fim de curso aberto. Como ela está aqui posicionada no fechamento, então o LED de fechamento está aceso aqui, né? E se eu pressionar aqui, ó, se eu pressionar o meu micro aqui, ó, veja que ele acende. Tá conseguindo pegar aí? Só ajeitar aqui para a gente pegar certinho, ó. Se a gente fixa aqui, ó, pressiona o nosso micro aqui, ele vai acender também o LED vermelho aqui, só para você ver, né? E na hora de você instalar a máquina, você determinar aonde vai ser o micro, né? O micro de abertura, geralmente, né? Por nosso padrão aqui, o de fechamento aqui vai ser esse micro aqui, e o de abertura, o micro da esquerda do seu vídeo. E o micro da direita, ele vai ser o micro de fechamento, e aqui o de abertura. Então, como ele está aqui no fechamento, é só você olhar aqui o pino, ó, você vai ver que o LED verde está aceso. Caso esteja invertido, você pode inverter o seu fim de curso aqui na central. Aí você vê que é o LED vermelho que está aceso. Então, se ele está aqui no fechamento e o LED vermelho, que é o LED de abertura, está aceso, então você precisa inverter o fim de curso para ele ficar corretamente, né? Para ele fechar corretamente aí a sua máquina. Então, é bem simples a instalação desse pente, né, que a gente chama de pente, que ele é encaixado aí nessa corrente, tá certo? Deixa eu só segurar aqui para ele não cair. A corrente, ela é tracionada aqui através dessa catraca. Temos uma catraca aqui Z11 com 11 dentes, né? Então a corrente é tracionada aqui, e em cima, na parte superior, que a gente não vai conseguir ver, mas a gente tem uma espécie de um tensionador lá, que você vai tensionar a parte de cima, né, tensionando a corrente para ela ficar esticada. Então é uma máquina como um diferencial, né, bem diferente do que a gente está acostumado a ver, mas porém com uma funcionalidade muito boa. Para que você entenda, deixa eu fechar aqui, para que você entenda os modelos, a gente tem uma imagem aí, né, que a gente vai colocar na tela para vocês aí, uma imagem. Deixa eu só fechar aqui, porque depois a gente vai mostrar como programa central. Eu já vou deixar aqui meio que preparado. Enquanto isso, a gente está colocando uma imagem aí, para você entender as características, né, os ciclos, o peso, a velocidade, aonde você pode estar aplicando essa máquina. Pronto, a imagem está na tela já? Coloca aí para a gente, por favor. Então a gente tem aí, ó, o primeiro modelo aí, que é o de 1/4, né? Fluxo baixo, que seria essa máquina que a gente está mostrando aqui. 12 ciclos de abertura, 11,4 segundos de abertura, o tempo de abertura da máquina, né? E a gente tem ela em 127 ou 220, né? Você pode comprar nas duas opções de motor aí. 1/4 de HP até 300 kg de portão. Então você tem um portão de 300 kg, você pode estar utilizando essa primeira máquina aí de 1/4, né? Com acionamento de 1,60 e acionamento de 2 metros. E a central que vem nela, que vocês viram, é a central FIT, a central mais compacta. Depois o segundo modelo aí, ó, que vocês estão vendo aí, a BV Corrente Max, é para fluxo médio, 20 ciclos, tempo de abertura também 11,4, temos ela em 127 ou 220, motor de 1/3, né, até 350 kg. E aí, né, nesse modelo, ela já vem com a central Wave, que é uma central mais completa, e também você vai ter um acionamento maior, né, ele vai passar dos 2 metros. Então você vai ter 1,60, 2 metros, 2,5 metros e 3 metros de acionamento. E o próximo, que seria a terceira máquina aí, que seria a máquina de meio, né, para fluxo médio, 25 ciclos de abertura, já aumenta um pouco devido ao motor já ser um pouco mais
resistente, né, 11,4 segundos de abertura. Você tem 127 ou 220 também. Modelo do motor meio HP, até 400 kg de portão, basculante, né? 1,60 m, 2 metros, 2,5 metros e 3 metros de acionamento. Então você tem acionamento até 3 metros. E a última aí, o grande diferencial da Garen aí, o grande diferencial dessa máquina de corrente em relação às que tem no mercado é a Prime DC. Né? Então você vai ter uma máquina de corrente com abertura rápida, tá? Que abre em 5 segundos o portão, né? Ciclo contínuo. A maioria das máquinas de corrente não é ciclo contínuo, esse modelo Prime DC ciclo contínuo. Ela funciona 127 ou 220, você não precisa comprar na tensão específica, você pode comprar ela uma máquina só, que ela vai funcionar tanto em 127 ou 220. O motor dela vai ser um motor DC de 24 volts de 300 watts. Aí o legal é que você pode colocar uma bateria, ela vai funcionar com 2 baterias de 12 volts ali em série ligado, né, para dar os 24 volts, e vai suportar aí até 350 kg de portão basculante. E os acionamentos de 1,60 m e 2 metros, né? Nesse caso aí a gente não tem os acionamentos maiores, mas até 2 metros você consegue utilizar nessa BV Prime DC. Então o diferencial aí, máquina de corrente rápida, com ciclo contínuo e que dê para colocar bateria, a Garen tem para oferecer para vocês também. Então até 350 quilos. Então a gente falou aí para vocês dos modelos que nós temos, né? A gente sempre fala aí de 400 quilos de portão basculante e é aquilo que a gente sempre fala, né, nas lives, né? O portão tem que estar bem balanceado, né? Efetuar os reparos antes de começar a instalação, né? Ver se o portão está bem balanceado, né? Tanto para abrir quanto para fechar, o esforço ali deve ser o mesmo, né? Deve ser igual para ambos os movimentos. E assim como falamos também na live da BVDU, você que não assistiu, depois você pode ver no nosso canal lá, live da BVDU, a gente falou sobre os 25 centímetros do ponto de giro, né, para fixação do braço, esse braço articulador aqui, ó, que é o braço que vai no portão. Você vê que ele é igual da BVDU, né, praticamente o mesmo braço articulador. Também tem aquela regrinha dos 25 para cima ou para baixo, depende se o seu portão abre para dentro ou para fora, você vai respeitar esses 25 centímetros aí, tá? No caso da BV corrente, segue o mesmo princípio do que a gente falou na BVDU. Então, se você tem o costume de instalar máquinas de basculante difuso, para você instalar esse movimentador de corrente, também você não vai ter problema, vai seguir o mesmo princípio ali. A gente até depois vai mostrar para vocês aqui o suporte que vem junto, que acompanha a máquina. Tá? E para fixação, né, dessa máquina vem já os suportes, né? Essas duas chapas aqui, ó, essa aqui é a parte que ela vai ser fixada no trilho, né, na parte traseira do trilho, que vai ser soldada no trilho. E aqui, né, vocês vejam, eu montei aqui para vocês entenderem. Então isso aqui vai soldado no trilho, essa parte. E aqui tem a parte que vai no portão, e essa parte de trás vai servir como apoio, uma espécie de uma mão francesa ali, na qual você vai soldar, né, para ela dar apoio para a máquina ficar bem estável, bem fixada mesmo na caixa do portão. Então ela já vem com esse suporte no kit de instalação, né? Tudo isso já vem já no kit para você instalar. Também vem no manual explicando como você faz esse tipo de instalação, mas não tem segredo. Para você que está acostumado a instalar as máquinas de fuso, a instalação dessa máquina não vai fugir aí do que você está acostumado, né? Então, eu vou falar também já de uma vantagem que essa máquina tem, que é o kit tracionador. Eu vou mostrar também, inclusive depois eu vou mostrar um vídeo. Vou falar também da máquina, do funcionamento da Central Classic, tá? Eu vou até ajeitar aqui já para a gente mostrar depois. Enquanto isso, a gente vai assistir um intervalo aí e já voltamos já para falar sobre isso. A Garen é uma das empresas mais inovadoras do Brasil. Tecnologia e qualidade em automatização e controle de acesso em portões, cancelas e portas automáticas. Garen, pode confiar. Olá, eu sou o Gil da Garen e eu tenho uma dica importante para você que é o nosso cliente. Você pode comprar os produtos Garen em até 12 parcelas sem juros no cartão de crédito.
É isso mesmo, 12 parcelas sem juros. O que está esperando? Fale agora com o nosso distribuidor Garen mais próximo e peça agora os seus produtos. E você, que é o nosso distribuidor, pode solicitar agora mesmo a máquina de cartão Garen. Basta apenas entrar em contato com o nosso departamento comercial. É rápido e simples. Enquanto isso, nós da Garen seguimos trabalhando para sempre oferecer a melhor condição, qualidade e segurança para você. Garen, nessa você pode confiar. Olá, eu sou o Gil da Garen e hoje apresento para você a nova linha de TX da Garen, o TX Play. Com desenho moderno e tecnologia de ponta, o novo TX Play da Garen chegou para deixar ainda melhor a nossa linha de acessórios. São 4 botões de comando e é compatível com todos os nossos automatizadores. E tem cores para todos os gostos: preto, branco, azul, vermelho, verde, rosa e amarelo. Procure um distribuidor Garen da sua confiança e confira esta novidade que chegou para ficar e dar um novo visual. A Garen é uma das empresas mais inovadoras do Brasil. Tecnologia e qualidade em automatização e controle de acesso em portões, cancelas e portas automáticas. Garen, pode confiar. Bom, voltamos. Antes do intervalo eu estava falando do kit tracionador. Inclusive a gente tem uma imagem aí que o Júnior vai colocar para a gente, que é a imagem do kit tracionador. O que seria esse kit tracionador? É uma vantagem que essa máquina tem, né? Por exemplo, você tem um portão muito largo, né? Esse kit utilizado do lado oposto da onde a máquina é fixada. Então, de um lado, você fixa a máquina com o motor, o redutor, do outro lado você vai fixar esse kit tracionador aí que vocês estão vendo na imagem aí. É apenas o trilho com a corrente e essa peça aqui, ó. Uma vai na máquina de um lado e a outra vai no trilho do outro. E entre elas vai ser colocado um tubo. Você vai colocar um tubo de um lado para o outro que vai fazer o tracionamento. Então, se você tem um portão muito largo, ao invés de você instalar 2 máquinas, você vai instalar esse kit tracionador. E a gente tem esse kit tracionador para todos os modelos de acionamento que a gente falou. Então, de 1,60, de 2 metros, 2,5 metros, 3 metros. Né? Então, na parte superior, depois que a gente vai mostrar um vídeo, você vai entender o que a gente está falando. Na parte superior, a gente tem um tubo que é ligado de um lado para o outro, realizando o tracionamento. A máquina com o motor de um lado só e de outro somente o trilho com a corrente, com o braço articulado para movimentar o portão. O tubo que vai de um lado para o outro, ele deve ser aqui, ó, com esse diâmetro aqui, ó, de 14,5 milímetros de diâmetro interno do tubo para encaixar aqui. Lógico que a gente sabe que muitos instaladores conseguem fazer aí algumas adaptações, né, e colocar um tubo até de outra dimensão aqui, né. A gente sabe que o pessoal na rua é bem competente para isso, mas a gente indica aí um tubo de 14,5 milímetros aí de diâmetro para encaixar, né, de um lado para o outro para fazer esse tracionamento. Então, toda vez que o motor movimentar desse lado, ele vai tracionar o lado oposto, né, para que o seu portão venha movimentar sem torcer. Esse tubo não acompanha o kit, tá, pessoal? Até porque você vai ter que definir ele lá pelo tamanho do portão. Então a gente manda completinho para vocês e você vai apenas colocar um tubo ali. Você vai determinar o tubo de um lado para o outro, certo? Temos um vídeo, né, que mostra a máquina, né, ou melhor, né, o movimentador de portão de corrente, né, como o pessoal chama, tracionado. Você vai ver um vídeo de um cliente nosso, que a gente vai colocar, se consegue colocar aí, Júnior, na hora que estiver na tela, eu vou ver para a gente comentar ele. Esse vídeo que vocês estão vendo aí é de um basculante, ó, vocês vejam, lá em cima o tubo, onde a gente falou, ó, ele vai de um lado para o outro, preso no meio, né, para ele não ficar solto. E aí do outro lado, daquele lado esquerdo estava o motor, desse lado só o acionamento. Ó. Veja, olha lá, só o acionamento. Então,
quando a máquina acionar, ele vai acionar a máquina, ele vai tracionar do outro lado. Então, quando exige, né, um lugar exige, um portão largo vai exigir isso aí, para o portão não torcer ou para você não colocar duas máquinas, você vai utilizar o tracionador. Bem funcional esse tipo de aplicação aí. Depois, na sequência, vai ter um outro vídeo aí que é a nossa máquina Prime. Aí, ó, essa aí é a máquina de corrente Prime DC, de abertura mais rápida. Você vê aí que é um portão articulado com ponto de giro bem baixo, né? Você vê que a máquina está até instalada mais embaixo, porque o ponto de giro desse portão é bem baixo, né? Abertura para dentro, né? Articulado. É isso aí. Isso aí que vocês viram aí, então, é a máquina de corrente. Então, você viu ali, de um lado a máquina e do outro apenas a calha, né, e o tubo fazendo o acionamento. Júnior, a gente vai mostrar aqui agora essa central Classic aqui, né? Só falar aqui algumas, a gente já falou em outras lives, mas só para o pessoal entender aqui, aproveitar essa live para a gente falar um pouco da central Classic aqui, fazer aqui a programação dessa máquina que está aqui com a gente, né? Central Fit, será que ajeita aí para a gente colocar mais perto? Enquanto ele está ajeitando. Central Fit, a gente sempre fala para vocês, ela é a central mais simples da Garin. Ela tem freio eletrônico, tá, pessoal? Ela não tem a rampa, né? Às vezes o pessoal ouve falar, né, que as máquinas tem que ter rampa. Na de 1/4 a gente não coloca a rampa, e sim o freio eletrônico. Por quê? Porque a rampa nada mais é do que a diminuição da tensão no motor. Então, há situações que a redução de tensão no motor faz com que ele não chegue no fim de curso, né? Então, a gente resolveu nessas máquinas colocar o freio eletrônico, que é bem funcional. Então, toda vez que ela chega no fim de curso, ela tem o freio eletrônico que vai fazer reversão. E esse freio ele é ajustado em 10 níveis, eu vou mostrar depois para vocês, né? Antes eu queria falar aqui, a gente tem um jumper de tensão, igual nas outras centrais, 127 ou 220, conforme o motor que você for utilizar. Ele tem o borne da rede, né, onde você vai ligar a rede. Depois tem mais 3 bornes, que é o borne do motor, e mais 2 bornes aqui para ligar o capacitor. Tá? O conector de fim de curso é ligado aqui. Se ele estiver invertido, você pode fazer a inversão aqui tranquilamente. Ele tem memória para 40 posições de controle. Então, como ela é de uso residencial, ela vem com 40 posições de controle. Entrada para fotocélula, entrada para opcional, né? Todas as nossas centrais têm entrada aqui para opcional 8F, para você expandir aí as funções da sua central, tá? Primeiramente aqui, né, como a gente tem o TX gravado aqui, ó, a gente vai apagar a memória. O processo de apagar a memória entra no menu TX aqui, apertando o botão, segura ele pressionado, o LED vai começar a piscar, aguarda, aqui ele já apagou toda a memória da central. Vamos gravar um TX aqui, ó. Aperto a tecla TX, aperto o controle, enquanto ele estiver piscando eu confirmo. Pronto, TX gravado. E agora, próximo passo seria gravar o curso, né? Isso depois que você determinou lá aonde foi colocado aqui o pente, né, para parar aqui os fins de curso, você vai gravar o curso. Vou pressionar aqui a tecla curso, pressiono o meu TX. Veja que enquanto está gravando o curso o LED fica aceso e também o LED fica apagado. Ele só vai voltar a piscar quando o meu curso estiver gravado. Então ele vai de um fim de curso ao outro. Esse tempo, ó, ele ainda está gravando o curso, ó. Esse tempo que ele vai de um fim de curso ao outro é salvo no processador dele, então ele vai saber o momento que ele deve parar, o momento que ele deve acelerar, né?
ver, agora gravou o curso. Agora gravou o curso, certo? Gravou o curso, já está em funcionamento normal. Após feito isso, é só você ajustar o limite, né, o tanto que você quer colocar de freio eletrônico nessa central. Como que a gente faz isso? Toda vez que a gente liga essa central, ela vem com padrão de fábrica com freio de 2. Né? O freio tem 10 níveis. Né? 2 seria 20%, 3 30% e assim por diante, até 100% de freio. Né? Então, ela sempre vem aqui de fábrica, o padrão é para vir com 2 níveis de freio. Então, quando a gente liga a central, o LED vai piscar 2 vezes. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se consegue ver. Olha lá, 2 vezes, né? Deixa eu tirar o fio aqui da frente. Então, toda vez que você energiza a central, olha lá, o LED pisca 2 vezes. Então, quer dizer que ele está com nível de freio 2. Como que eu faço a alteração desse freio? Eu vou energizar a minha central segurando as 2 teclas da central aqui, o TX e o curso. Se eu fizer isso, segurar ela e energizar, quando eu energizar o LED vai ficar aceso, o LED vermelho. Então aqui eu estou dentro do menu de ajuste de freio. Lembra que eu falei que estava em 2 o freio? Então se eu apertar aqui o menos, no caso o botão TX passa a ser o menos e o botão curso passa a ser o mais. Então se eu apertar o menos aqui 2 vezes, ele vai piscar, e se eu apertar mais uma vez, olha, ele não vai piscar. O que isso quer dizer? Que ele está em 0. Então ele está sem freio aqui. E se eu apertar aqui, ó, 10 vezes, ele vai piscar o LED 10 vezes e vai parar de piscar. Ó. Por quê? Ele já está no nível 10. Então eu sei quando é o nível maior, né? E eu sei quando é o nível menor, quando o LED para de piscar. Então eu vou colocar no 0 aqui, ó. Parou de piscar, está no 0. Eu vou colocar um nível de freio aqui de 5. Esse freio eletrônico, ele faz a reversão do motor. Espera aí que eu me perdi aqui, deixa eu voltar. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, eu ajustei com 5. Vou tirar a energia da máquina e vou ligar. Quando eu ligar, o LED vai piscar 5 vezes. Ó. 5 vezes. Quer dizer que ela está com nível de freio com 5. Então, eu posso fazer essa alteração. É só fazer esse procedimento, bem simples. Então, toda vez que ela chegar no fim de curso, né, ela vai reverter para não deixar o seu portão bater. Então, seu portão vai chegar, se você ajustar o fim de curso no local corretamente, então toda vez ela vai chegar e vai voltar um pouco, né? Ela vai retroceder e esse tanto que ela vai retroceder você vai determinar aqui, você vai ajustar o nível de força que você quer. Então é bem simples. Então essa central fit, a central mais compacta da Garen aí, porém muito funcional, ok? A gente teve no intervalo, eu estava analisando aí uma pergunta que o pessoal falou se essas máquinas de corrente ela tem a mesma capacidade, né, de peso, né, suporta a mesma capacidade de peso das de fuso. Tranquilo, pessoal, ela suporta nas mesmas características, né? Assim como na BV-Duo a gente tem máquina lá até 450 kg, aí também a gente tem máquinas para esse tipo, para essa situação, né? Para esse peso de portão. Então, essa é a BV corrente aí, a máquina da Garen aí que a gente mostrou para você hoje aí. Se você tiver dúvida depois, você pode entrar em contato com a gente também, que a gente vai ajudar você aí, tá? Ficou alguma dúvida? Tem mais alguma pergunta que surgiu aí, Júnior? Dá uma olhada aí, se tiver a gente já tenta responder aí. Aproveitar para mandar um abraço para a dona Silvia, né, lá da Nova Equipamentos. Estive com ela ontem, né? E ela assiste as lives aí, acompanha, né? Faz a divulgação aí pra gente. Um abraço, dona Silvia. Bom, a gente não teve... Se tiver perguntas, depois a gente entra em contato para falar com vocês. Gostaria de agradecer a todos aí que se conectaram em nossa live. Obrigado, pessoal. Agradecer também a parceria, né, que a gente tem com outras marcas, com outras marcas não, né, com algumas marcas que nos representam em outros estados e países, né, por exemplo, a SEG, a Velote, a Unisystem, e também agradecer a todos os nossos distribuidores aí espalhados pelo Brasil. Obrigado pela companhia aí. Se você tiver com
problemas ou dúvidas aí, pode recorrer à nossa central de atendimento, aos nossos distribuidores, tá? Sempre prontos aí, preparados para ajudar vocês, ok? Estamos aí com 4 meses, né, de pandemia, né, infelizmente, mas a gente vê aí que algumas regiões ainda está um pouco complicado. E assim, a Garen fez aí muitas adequações para continuar a sua produção, que por sinal aí está a todo vapor, tá? Batendo aí até alguns recordes aí, né? Inicialmente aí fizemos a redução da carga horária, mas tivemos que retroceder, porque devido à quantidade de exportação também para suprir aí o mercado do Brasil, né? Que por sinal está muito bem aí, batendo, como eu falei, né? Batendo uns recordes aí. Mesmo diante desse cenário, né? Os nossos distribuidores, instaladores aí muito empenhados e realizando aí um grande trabalho aí, tá? Pode procurar por máquina da Garen nas nossas distribuidoras, você vai encontrar, tá? A Garen está produzindo aqui, a gente está tomando todas as medidas aí, continuamos aí com força total. E é isso aí, pessoal, a gente fica por aqui, espero ter ajudado aí, ter conseguido demonstrar um pouco do que é a BV corrente, né, os movimentadores de portão da Garen. Um abraço, até a próxima live, agora toda quinta-feira às 18 horas, né, e sempre levando aí novidades, treinamentos para vocês. Fique com Deus, um bom descanso, até a próxima quinta-feira, dia 23, nesse mesmo canal, e na Garen você pode confiar. A Garen é uma das empresas mais inovadoras do Brasil. Tecnologia e qualidade em automatização e controle de acesso em portões, cancelas e portas automáticas. Garen, pode confiar.